Olá, dando continuidade à nossa disciplina, vamos falar um pouquinho sobre a anatomia dos recém-nascidos e alguns cuidados que precisamos ter com esses bebês. Na opinião de vocês, quais são as principais peculiaridades da anatomia do recém-nascido? Quais são as maiores diferenças do recém-nascido para um adulto com relação à anatomia do corpo? Pensem um pouquinho aí, dê um pause e aí a gente vai continuar. Então, a primeira diferença é com relação aos membros. No neonato, os membros superiores e inferiores, eles são do mesmo tamanho, e nos adultos as pernas são maiores que os braços, né? Até cerca de 2 anos de idade, quando então começam a se diferenciar. A gente tem o crânio ele não é totalmente calcificado, ele tem essas aberturas, a fontanela, que são afastados, que são as suturas cranianas. Os espaços suturais também se apresentam grandes áreas de afastamento. A cabeça geralmente é maior do que o corpo. Estudos mostram que a média do perímetro cefálico, que é a medida da cabeça do bebê, de 34 a 35 centímetros. Já o perímetro torácico, ele é sempre 2 a 3 centímetros menor que o cefálico. Então, quando a gente for fazer as medidas, a gente vai ver se está de 34 a 35 e se o tórax ele tem que ser de 2 a 3 centímetros menor que o cefálico. Os bebês recém-nascidos, eles não fazem controle de temperatura de forma eficiente, então a gente tem que evitar a perda excessiva de calor para o ambiente externo. Sempre fechar aberturas de correntes de ar-condicionado, deixar ele sempre sequinho para não perder a temperatura. A postura também é assim, pernas fletidas, braços elevados. Meu bebezinho aqui, modelo. A pele. Então, a pele, ela vai depender do grau de maturidade, nutrição, hidratação e a presença de condições patológicas. A gente tem que avaliar essa pele, se essa pele está hidratada. Como que a gente avalia a hidratação da pele? A gente pega a pelezinha do bebê, o dorso da mão, faz uma prega. Ou o abdômen, faz uma prega. A pele tem que voltar imediatamente. Se a pele demora a voltar, esse bebê tem um sinal de desidratação. Geralmente do bebê que ele é adequado para a idade gestacional, a pele está em bom estado, hidratada, nutrida, tem um aspecto sedoso, rosado ou avermelhadinha. Turgor é normal e é recoberta pelo vernix caseoso e pela lanugem, aquele pelinho. O vernix a gente vê um bebê a termo, rosadinho, chorando, então tá ativo. Cordão normal, bebê coberto por vernix. A gente pode ter algumas alterações na pele, desidratação, eritema tóxico. O eritema tóxico, eles são pequenas lesões avermelhadas, parecendo picadas de inseto. Aparece geralmente após o segundo dia de vida. Então aqui a gente tem aqui, a imagem do eritema, parece um monte de picadinha, parece uma alergia de picada de inseto. Aqui também. O que causa? Geralmente é uma reação alérgica a medicamentos utilizados durante o trabalho de parto, ou as roupas, ou o produto utilizado na higienização do bebê. É uma doença benigna, autolimitada ao período neonatal. Então, depois do período neonatal, ela se resolve, tá? Geralmente, prematuros ou baixo peso não tem eritema tóxico, não se sabe por quê. O milho ou miliária. O milho, ele é muito comum. O que causa o milho? As glândulas sebáceas, que são aquelas glândulas que têm a função de excretar sebo, suor, elas ficam obstruídas. Geralmente elas estão presentes na face, no nariz, na testa, no queixo e são parecendo pontinhos brancos. Parece que tem aguinha dentro daqueles pontinhos branquinhos. Climas mais quentes, em berçários sem ar-condicionado e em lactentes febris, elas são mais comuns. A gente tem a miliária cristalina, que são as vesículazinhas não inflamatórias, sem eritema circunjacente, ou seja, a gente tem lá a pústulazinha, né? Tem um líquidozinho transparente dentro, porém a gente não tem vermelhidão ao redor. São lesões assintomáticas, superficiais e podem ter aparência de gotas de orvalho sobre a pele. Os locais mais afetados são fronte, parte superior do tronco. A gente tem a milho rubra, que é a brotoeja.
A brotoeja é causada pela obstrução intraepidérmica dos ductos sudoríparos. Então, elas são causadas mais profundamente na pele. E tem o escape de suor dentro do duto. Isso causa uma resposta inflamatória. Se caracteriza por pápulas, vesículas ou pústulas eritematosas, ou seja, avermelhadas, medindo de 1 a 3 milímetros. A miliária rubra, ela ocorre mais tarde que a miliária cristalina, geralmente após a segunda semana de vida. Às vezes pode evoluir para lesões pustulosas, que é a miliária profunda, mais predominante no tórax e nas extremidades. Ela reflete a oclusão dos ductos écrinos da junção dermoepidêmica. Então, são os ductos mais profundos que eles se obstruem e inflamam. Então, aqui a gente tem o ducto, a glândula sudorípara. Essa glândula vem aqui e ela obstrui. Então, a gente não consegue eliminar o suor fica aqui causando uma irritação na pele. Miliária cristalina, olha, parece um orvalho na pele. Miliária rubra, tá avermelhadinha. Miliária pustulosa, já tem pus. As manchas mongólicas são manchas benignas, são manchas azuladas que aparecem nas regiões glúteas e lombosacra. Geralmente ela tem origem racial, aparece em crianças negras, amarelas e índias. Costumam desaparecer no decorrer dos anos. A manchinha que é azul chama mancha mongólica. O vernix caseoso, vocês já estudaram? Vou falar um pouquinho. É a mistura de células epiteliais, sebo e às vezes cabelos. O vernix, ele é um lubrificante, protege contra os efeitos do líquido amniótico e parece também exercer funções antibacterianas por conter peptídeos e lipídios antimicrobianos. Por isso que a gente não retira todo o vernix caseoso, porque ele serve de proteção para a criança. Petequias. As petequias são manchinhas arroxeadinhas, tá? Decorrentes da fragilidade capilar ou rompimento de pequenas veias. Em consequência do parto, na hora que vai tirar, né, pode ter atrito com a pele e causar essas petequias. Agora, elas também podem ser associadas com patologias como sepse e doenças hemolíticas graves. Então, tem que ser investigado, tá? Tudo que a gente observa, a gente anota e comunica. A cianose é uma outra alteração de pele, que a pele pode estar violácea, que a gente fala, que é violeta, roxeada. Quando ela está localizada nas extremidades, mãos e pés, ou na região perioral, ela pode estar presente nas primeiras horas de vida, e é normal. Então, cianose periférica é normal. Por quê? Porque as primeiras horas de vida, a circulação periférica é mais lenta, então pode ser que fique arroxadinho. Vai desaparecer em poucas horas e reaparece apenas quando a criança tem frio ou chora. Que aí falta sangue nas extremidades, né? Aí pode ser que fique roxinho. Olha aí, cianose de extremidades. Mãozinha mais arroxeadinha, normal. Agora, se a cianose for central, é uma indicação de alteração cardíaca grave. Tem que ser comunicada à enfermeira, à equipe médica imediatamente. Aí aqui a gente já tem cianose central, ó. Cabecinha tá roxinha, tórax. A outra alteração de pele é a icterícia. Na icterícia a pele fica amarelada. Ela vai aparecer e vai evoluir no sentido crânio-caudal, de cima para baixo. E pode ser benigna ou pode ser uma patologia. Se antes de 36 horas, ela é patológica. Se ela aparece assim que o bebê nasce, nas primeiras horas, nas primeiras 36 horas, é uma doença, uma patologia, tem que tratar. Agora, as surgidas depois disso, elas são consideradas icterícias fisiológicas. É próprio do bebê, o bebê vai conseguir resolver. E a gente classifica a icterícia pelas zonas. Zona 1, que é crânio, é uma icterícia de cabeça e pescoço. Zona 2, aqui tórax. Zona 3 é abdômen e genitália, até o joelhinho. Zona 4, membros, perninhas. Zona 5, pés e mãos. Quanto mais
crânio caudal mais grave a icterícia. A gente vai classificar. Bebê RN com icterícia em zona 1, zona 2, zona 3. Então tem que lembrar isso aí pra gente classificar depois. Pode ter edema, que é o inchaço. Em membros inferiores é comum em bebês prematuros, por quê? Eles têm limitações renais e cardíacas decorrentes da imaturidade dos órgãos. Agora, o edema generalizado, que a gente chama de anasarca, ocorre associado à insuficiência cardíaca. Aí tem que ser avaliado, viu? Pode ser insuficiência cardíaca, renal ou distúrbios metabólicos. De qualquer forma, é anotar, registrar e comunicar. Cabelos. Geralmente são sedosos, abundantes. Às vezes os bebês prematuros têm pouco em cabelo, né? A implantação baixa no cabelo da testa e na nuca pode estar associada à presença de malformação cromossomial. Então, se a gente vê uma alteração na implantação do cabelo aqui na nuca, pode ser uma alteração, tá? Alguns bebês podem apresentar lanugem, que é esse pelinho aí, bonitinho. Ao nascimento, os ossos da cabeça, eles ainda não estão calcificados, como eu disse anteriormente. E eles são separados por suturas, que são umas membranazinhas, tipo uma cartilagem. Para quê? Para que na hora do bebê, na hora do nascimento, essas suturas elas consigam aproximar os ossos e o bebê passar pelo canal vaginal. Deus é muito, muito perfeito, gente, muito perfeito. E nós temos nomes para essas suturas. A fontanela anterior, ela também é chamada de bregmática, que é a moleira. Ah, isso é uma moleira. É a fontanela anterior, essa daqui, chamada de bregmática. Ela vai fechar por volta de 18 meses de vida, 1 ano e 6 meses. A fontanela posterior, ela é chamada de lambidoide. Atrás tem bebês que já nascem com elas imperceptíveis, mas elas ficam atrás aqui no occipital. E geralmente se apresenta fechada no primeiro ou segundo mês de vida. No primeiro e segundo mês a gente já não vê. Então a gente pode ter algumas alterações no crânio do bebê por conta dessa passagem no canal vaginal. Então, ela vai permitir a moldagem. Essa moldagem já tem um caráter transitório e também fisiológico. É normal. O bebê vai nascer assim, mas ele vai voltar a cabecinha. Hoje existem tipo uns capacetes para ajudar a voltar mais rápido a cabecinha, né? O crânio para o lugar. Além dessas, outras alterações podem aparecer na cabeça dos bebês como consequência de sua passagem pelo canal de parto. Aí agora a gente vai ver, além dessa alteração aqui, outras alterações, que é o céfalohematoma. Céfalohematoma é esse derrame sanguíneo que acontece em função do rompimento de vasos pela pressão dos ossos cranianos contra a estrutura da bacia materna. Às vezes o parto é mais difícil, a gente tem uma incompatibilidade de crânio com bacia, então pode ser que rompa alguns vasinhos no crânio do bebê. A consistência dele é cística, amolecida e com sensação de presença de líquidos. Na hora que pega, você sente que está molinho. Rebordo periférico. O volume varia, não atravessa as linhas da sutura. Então, lá na imagem anterior, vocês viram as suturas. Geralmente, ele vai estar limitado ali àquela sutura. O volume varia, aparece com mais frequência na região dos parietais, dos lados. São dolorosos a palpação, então tem que ter cuidado na hora de palpar. E podem levar até semanas para ser absorvidos, mas são absorvidos. Além do cefalohematoma, a gente tem a bossa serossanguinolenta. A bossa, ela também é um acúmulo, é um edema também no couro cabeludo, com sinal de cacifo positivo. A gente aperta e ele fica lá, o sinal de cacifo fica lá presente, fica apertadinho. Os limites, eles são indefinidos, porque eles não respeitam a linha das suturas ósseas. Eles vão desaparecer nos primeiros dias de vida e situa-se acima do periósteo. Então, vou colocar uma imagem aqui com a diferença. Aqui, a gente tem uma bossa serossanguinolenta. Aqui a gente tem as suturas, ela não está limitada à sutura, ela é mais superficial. A gente tem um edema aqui mais superficial, só de couro cabeludo, tá vendo? Só de couro cabeludo. Então, esse edema ele acaba se expandindo para a maior parte do crânio, só que ele é absorvido mais rápido.
Já aqui, a gente tem um acúmulo de sangue no periósteo. O periósteo ele é mais rígido, então ele demora mais a ser absorvido. E como o periósteo recobre o osso, ele vai ser aqui limitado àquela sutura. Ela não vai vir para outros locais do crânio. Esse demora mais para o corpo absorver. A mãe, quando nasce, fica, horrorizada. Outra alteração que pode acontecer no recém-nascido são os olhos, podem apresentar, mas são alterações sem significado, às vezes uma hemorragiazinha de conjuntiva, assimetria de pupila. As orelhas. A gente tem que ficar atento com relação à implantação das orelhas. Quando as orelhas elas são implantadas abaixo da linha dos olhos, a gente tem um achado sugestivo de má formação cromossômica. A gente vai observar a orelha, ela tem que ser inserida na linha dos olhos. Abaixo, a gente tem uma alteração, tem que anotar, comunicar. O nariz. A principal preocupação com relação ao nariz é a presença de atresia de coanas. A atresia de coanas, ela fecha o canal, as narinas, e aí o ar não consegue passar. Tem que fazer uma passagem de sonda, às vezes para afastar, a gente passa uma sonda se ela tiver sem dificuldade e tal. Aí é porque a gente afastou a possibilidade dessas atresias de coanas. Mas geralmente o bebê tá chorando, ele não tem dificuldade respiratória, a gente já descarta. Na boca, a gente vai avaliar a presença de dentes precoces. Então tem bebê que já nasce com dente e é precoce, não é esperado. Fissura, esses dentes precoces, eles podem atrapalhar a amamentação, machucar o bebê. Fissura labial, que é essa aqui, tá vendo? Pode ter uma fissura no lábio. Ou fenda palatina. Na fenda palatina, a gente tem aqui, ó, palatina aberta. O pescoço geralmente é curto, grosso, tem boa mobilidade. A diminuição da mobilidade pode indicar a presença de massas e indicar patologias. Vai ter uma avaliação mais detalhada da equipe médica. O tórax. O que a gente vai ter de diferente no tórax? Uma proeminência do processo tifoide. Então, a gente tem esse ossinho aqui, ele é bem altinho, tá? Alguns bebês, eles podem apresentar hipertrofia de glândula mamária. Essa hipertrofia, quando ela é bilateral, dos dois lados igual, ela é totalmente fisiológica. Aparece por quê? Conta dos hormônios da mãe. Então, mesmo o bebezinho homem, pode acontecer. Agora, quando aparecem só uma das mamas, aí geralmente é uma infecção por estafilococcus, tem que anotar, registrar, comunicar. Então, a hipertrofia mamária costuma gerar ansiedade nos pais. Olha, bebê com hipertrofia mamária, dos dois lados, normal, hormônio da mãe, viu? Agora, se for de um lado só, ou se tiver vermelho, aí pode ser uma alteração. Não pode apertar, porque senão a gente gera uma infecção. O abdômen geralmente é globoso, a pele é fina, dá pra ver todas as veinhas. A distensão abdominal não é normal da gente achar. Abdômen muito globoso, tipo esse aqui. Não é normal. O bebê pode ter hérnia umbilical também não é normal. O coto umbilical também está lá no abdômen. Até o quarto dia de vida ele vai ter as mesmas características do nascimento. Molinho, branco, azulada, aspecto gelatinoso. A gente vai fazer o curativo até ele mumificar e cair. Após esse período, vai iniciar o processo de mumificação. Do sexto ao quinto dia de vida, o coto cai. Pode cair depois, uns 20 dias? Pode. Agora, o que a gente vai avaliar? Se ele não tem edema, se ele não tem vermelhidão, calor, sinais de infecção. A observação do abdômen permite também avaliar o seu padrão respiratório. Lembra que eu falei lá que o bebê tem respiração abdominal? A genitália. A genitália masculina, ela pode apresentar edema em bolsa escrotal. Então, às vezes, vem a bolsinha, escrotal um pouco edemaciada. É devido à passagem de hormônios maternos. Pode manter assim por vários meses e não precisa de intervenção, de tratamento. A genitália masculina aqui,
Outra coisa que a gente tem que fazer, se atentar, é palpar a bolsa escrotal. Essa bolsa escrotal ela tem que ter os 2 testículos. Às vezes acontece do testículo não descer. Ele ainda está no canal inguinal, que é a hipospádia. Isso aqui o médico espera um tempo antes de fazer a cirurgia, viu? Alguns anos, 5 anos, se eu não me engano. Eu vou tirar a dúvida daqui a pouco e eu falo com vocês no grupo. Mas ele espera um tempo para descer. Temos a fimose. A fimose na glande reveste o prepúcio. Então, é uma condição normal. A gente tem que se atentar ao quê? Que o xixi tem que sair em jato. O xixi saindo em jato tá ótimo. A genitália feminina, ela pode vir assim, em couve-flor. É também pela estimulação hormonal. O clitóris e os pequenos lábios, eles apresentam-se hipertrofiados ao nascimento. Geralmente, bebês prematuras possuem essa genitália assim. É observada também a presença de secreção vaginal. As mães falam, minha menininha está com corrimento. Mas se ele for com aspecto mucoide ou leitoso, é normal também, é por conta do hormônio materno. Sangramento vaginal às vezes acontece. Com relação ao ânus, a principal observação é a permeabilidade do ofício. Talvez o bebê eliminou o mecônio, fez o cocôzinho dele lá, bonitinho, tá ótimo. As eliminações vesicais. Então, a gente fez o exame físico do bebê, a gente sabe tudo que está alterado, e aí o bebê ele precisa eliminar cocô e xixi. As vesicais, que são urina, o recém-nascido elimina urina várias vezes ao dia. O bebê não vai várias vezes ele faz xixi ao dia. Então, a primeira diurese, ela tem que ocorrer antes das 24 horas. Apresentando como característica grande volume e coloração amarela clara. Então, não fez até 24 horas, tá dando 24 horas, não fez, a gente vai procurar o médico para ver o que é, né? Como a gente pode intervir. Eliminações fisiológicas intestinais, que são as primeiras fezes, é o mecônio. É um formado intrauterino, então esse mecônio é formado intrauterino. Ele tem uma consistência bem espessa e uma coloração verde escura. É preto, bem escuro mesmo, verde bem escuro. Sua eliminação deve ocorrer até as primeiras 48 horas de vida. Quando a criança não elimina o mecônio, é preciso fazer uma avaliação bem rigorosa, pois a ausência de eliminação de mecônio nos 2 primeiros dias de vida pode estar associada a condições anormais. Às vezes o bebê tem uma rolha meconial. Dentro do intestino tem uma rolinha lá, não sai. Ou uma obstrução do reto, aí também não vai sair. Assim que o bebê vai alimentando, as fezes elas vão tomando aquele aspecto mais amarelado, né? São as fezes lácteas ou as fezes do leite. Consistência pastosa, pode ser esverdeada. O bebê, ele pode ficar até 7 dias sem fazer cocô, sem evacuar, e ele também pode evacuar toda hora que mama, não é diarreia. Deixa eu ligar esse. Deixa eu só ligar aqui. A gente tem as patologias que são mais comuns no período neonatal. E a gente precisa da assistência de enfermagem ao recém-nascido nessas patologias. Tem aquelas que vocês já pesquisaram e que a gente vai discutir no fórum, e essas. A prematuridade. O RN do filho diabético, a gestação da mãe diabética, ela já é considerada uma gestação de alto risco. O nível de gravidade para o bebê, ele vai variar conforme a gravidade da diabetes da mãe. Então, a gente pode ter prematuridade e na prematuridade de uma mãe diabética, hipoglicemia. Por que tem hipoglicemia? A concentração de glicose está tão alta sempre durante a gestação que o feto vai lá e produz insulina em resposta para manter a glicemia dele. Quando o bebê nasce, a insulina ainda está alta. Então, mesmo ele alimentando, a insulina está alta, a insulina faz o quê? Diminui muito a glicemia. Quais são os sintomas? Tremores, convulsões, o bebê fica apático, letárgico, com hipotonia muscular, apneia, que é sem respirar, cianose, que é o arroxeamento,
Pode ter parada cardiorrespiratória nos casos mais graves e irritabilidade e choro normal, chora sem parar. A gente pode ter uma queda, diminuição da quantidade de cálcio no organismo, que é a hipocalemia, nos filhos de mães diabéticas. Pode ser assintomático, mas pode apresentar convulsão, irritabilidade. A gente pode ter anomalias congênitas. Essas anomalias, elas são relacionadas a alterações vasculares da mãe. E vai depender do tempo e do grau de dependência insulínica desse bebê, dessa mãe. As principais anomalias acometem esses bebês são malformações cardíacas, deformidades do sistema nervoso central e ossos e músculos. A gente pode ter uma macrosomia fetal. Lembra que a gente falou lá na classificação que bebês gigs, grandes para a idade gestacional, geralmente são de mães diabéticas? E justamente por causa da diabetes da mãe, o bebê ele tem essa macrosomia fetal. O ganho de peso se inicia normalmente a partir do 3º mês, mas lá devido ao hiperinsulinismo, a grande produção de insulina, aí o bebê ele começa a crescer antes, da posição de gordura maior, porque a insulina ela é lipogênica. Por isso que a gente engorda quando come carboidrato, que a insulina sobe e aí ladeira abaixo. E a falta de um pré-natal de qualidade também, né? A gente tem que fazer um pré-natal de qualidade, mesmo que tenha alguns fatores que a gente não consegue mudar, mas um pré-natal bem feito ameniza muito. O tratamento consiste em monitorar a situação de risco, complicação. O bebê com hiperbilirrubinemia, que é o aumento da bilirrubina no sangue. A principal causa é a destruição excessiva de hemácias. Essa destruição excessiva elimina a bilirrubina e às vezes o bebê não consegue eliminar tudo do organismo, aí deposita na pele, fica amarelinho, vai provocar icterícia. Após 48 horas de vida ocorre, lembra que eu falei lá, a partir de antes de 36 é patológica, então geralmente após 48, fisiológico. A patológica aparece nas primeiras 24 horas de vida. No bebê normal, lá na fisiológica, aparece na primeira semana. Agora, a patológica, principalmente no RN prematuro, a icterícia pode surgir do 5º e desaparecer até a 2ª semana. A bilirrubina para o bebê é tóxica. Ela pode causar lesões no sistema nervoso central quando a gente não consegue abaixar esses níveis de bilirrubina. Então, a gente tem que tratar. O tratamento é feito com fototerapia. Então, o bebê vai ficar exposto à luz, com o objetivo de que a luz faz com que a bilirrubina ela seja degradada em uma substância não tóxica ao sistema nervoso e vai também aumentar a secreção para o intestino. Bebê em fototerapia evacua mais vezes, inclusive. A gente tem que manter o aparelho em local ventilado para evitar que ele não aqueça muito a luz, né? Então pode aquecer. É bom colocar nas laterais panos brancos, porque esses panos refletem a luz, então a gente consegue atingir maior parte do corpo da criança. Se os recém-nascidos forem colocados sob spot, que são essas luzes aqui, às vezes são menores, aí essas luzes têm que pegar a maior parte do corpo possível. A gente tem que tirar toda a roupa do bebê, só de fraldinha, porque ele vai evacuar muitas vezes, então tem que manter a fraldinha. Não pode usar óleo hidratante, nem creme, porque pode queimar o bebê. A gente tem que tampar os olhos com essa proteçãozinha aqui, para não machucar a retina. E a distância tem que ser de 45 a 50 centímetros da fonte de luz. A distância da luz para o bebê, 45 a 50 centímetros. E a gente tem que mudar esse bebê de posição a cada 2 horas, para que a luz ela atinja de forma uniforme todo o corpo da criança. A gente tem que ficar atento durante a fototerapia com relação à hidratação da pele. Então, sempre verificar o turgor, olhar condições da pele, cor, ver se tem erupções, se tem queimaduras. A gente tem que oferecer líquidos por via oral com frequência e controlar a velocidade de infusão venosa à mãe, inclusive amamentar normalmente. Fazer o controle diário do peso, observar características das eliminações vesicais e acompanhar toda a ação durante o tratamento. Verificar a temperatura do bebê a cada 4 horas, porque pode provocar alteração na temperatura corporal.
Caso seja necessário colher a amostra de sangue dessa criança, a gente tem que desligar primeiro a luz, porque senão ela degrada, né, a bilirrubina lá da amostra. Outro tratamento para a icterícia e também para a eritroblastose fetal, que é uma outra doença hemolítica, é a exsanguíneo transfusão. Tira o sangue do bebê e coloca o sangue de um doador. Tem que ser feita normalmente pelo coto umbilical e utilizando técnica asséptica. O objetivo é proteger dos efeitos tóxicos da hiperurbilemia, prevenindo lesões do sistema nervoso central. Outros cuidados que a gente vai precisar ter com o bebê é higiene e limpeza. Bebê abaixo de 1,5 kg, a gente evita ficar manuseando, dando banho de imersão, é só mesmo tirando a sujidade local com água morna e sabonete. Sem sabonete, porque a pele resseca, viu? Nos bebês saudáveis, use sabonete máximo 3 vezes na semana. Agora em casa, a mãe pode usar 1 vez por dia. Troca de fralda sempre que necessário, sempre que molhada, sempre que evacuar, porque a presença de secreção com a pele pode irritar e pode causar ali uma dermatite na criança, assadura, né? O álcool para asepsia do cordão do coto tem que ser em pequena quantidade, se extravasar, secar, porque pode queimar a pele da criança. E para prevenir úlcera de pressão naqueles bebês que não se mexem muito, bebês prematuros, também a gente tem que mudar o decúbito a cada 2 horas. Na punção venosa, a punção, elas geralmente são feitas, ou pode ser feita no dorso, pode ser feita também nos pezinhos, vai depender de onde a criança tem veia disponível, né? Os cuidados são os mesmos de um adulto, tá? Os materiais, o que a gente vai precisar. Agora, o ideal é a gente deixar o mínimo de esparadrapo possível para a gente poder visualizar essa punção. Se às vezes a gente tem ali alguma infecção, inflamação, se teve extravasamento de líquido. A administração de medicamentos por via oral, a gente só vai fazer naqueles bebês que estão mamando ou se alimentando por copinho. Por sonda, bebê que se alimenta por sonda, a gente não faz administração via oral. Retal, geralmente a gente faz medicação para induzir evacuação. O bebê está ressecado, né? Intramuscular. Medicamento intramuscular a gente sempre faz no vasto lateral da coxa, nunca no glúteo. Tem um músculo vasto lateral da coxa, a gente divide o músculo em 3 partes e faz no terço médio. E tem a endovenosa, que é a mais usual para fazer administração de maiores quantidades de líquido, endovenosa. É isso, até sábado no fórum, aguardo vocês.